Olá, tudo bem? Sou o professor Newton Freitas, da Escola Estadual Professora Isaura de França. Estamos para mais um encontro e hoje vamos falar sobre poliedros e a relação de Euler. Tá certo? Então, eu queria antes mostrar aqui uma caixa simples e ela também pode representar o poliedro. Um cubo, que todos já devem ter se familiarizado, também representa o poliedro. Vamos aqui fazer a leitura dessa parte histórica. Um pouco de história. Grandes filósofos e matemáticos dedicaram a vida ao estudo da geometria. Enquanto a escola pitagórica, por exemplo, tinha como lema tudo são números. A escola de Platão, a academia, tinha escrito sobre a porta: não entre aqui ninguém que não seja geômetra. Então houve um erro aqui de digitação. Platão foi o primeiro matemático a demonstrar que existem apenas 5 poliedros regulares: o cubo, o tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. A eles se referiu no seu diálogo Timeu, pelo que esses 5 poliedros regulares passaram a ser designados por sólidos platônicos. Então, os grandes estudiosos da época, como a gente pode ver, tiveram uma grande contribuição para desmistificar essa teoria dos poliedros, que são figuras geométricas tridimensionais e obedecem a algumas características para defini-los, tá certo? Então a gente vai ver aqui o próximo para ajudar na definição. Poliedro é uma figura espacial fechada, formada por polígonos reunidos que formam as suas faces. As faces são os lados e são formadas por arestas unidas nos vértices. Então, pelas figuras, observamos que são figuras tridimensionais. Isso aqui é uma face da caixa. Então, essa face é bidimensional, só tem 2 dimensões, altura e largura. Então, eu só posso destacar aqui altura e largura. Então, essa face deste paralelepípedo é o exemplo de uma figura plana, ou seja, bidimensional. Então, no momento que eu pego essa face e junto com essa face aqui, eu já tenho agora uma figura tridimensional, porque eu consigo, é um objeto, eu consigo pegar. E esse objeto aqui, ele também pode ser chamado de poliedro, tá certo? Na verdade, é um nome específico de paralelepípedo, retângulo, porque cada face dele vai ter um retângulo, tá certo? Então, nos poliedros, em geral, se destacam os elementos deles principais, que são faces, né? Aqui temos essa face, que tem a mesma medida da face que está oposta a ela, a de baixo, certo? Também é um retângulo. Temos essa face aqui lateral, que tem a mesma medida dessa face oposta aqui, tá certo? E temos as faces menores, que também são retângulos e são congruentes entre si. Então, ao todo, a gente pode destacar as faces, que são essas regiões planas, os vértices, que são cada ponto desse aqui, ó, e as arestas. Então, temos vértices aqui, temos vértices aqui atrás também. Então, ao todo, temos, nesse paralelepípedo aqui, temos 4 vértices aqui na frente, mais 4 vértices aqui atrás. Temos quantas faces?
temos 6 faces no total. E temos quantas arestas? Que outro elemento também que se destaca são as arestas. E as arestas, elas unem as faces. Olha. Essa face com essa é unida por essa aresta. Essa face aqui com essa é unida por essa aresta. Então podemos contar também as arestas. Então eu tenho 4 arestas aqui. Tenho 4 lá no fundo também da figura. 8. E temos as arestas maiores, que são mais 4. Então totaliza 12 arestas neste paralelepípedo. Tá certo? Então, os poliedros também recebem nomes específicos, de acordo com a sua quantidade de faces. Certo? Aqui podemos destacar o cubo, né? Podemos destacar aqui o tetraedro. Podemos destacar aqui também o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Na verdade, esses são os polígonos regulares, conhecidos também como polígonos platônicos. Desculpem, polígonos não, poliedros platônicos. São os poliedros regulares, certo? Então vamos para a próxima. Poliedros convexos e côncavos. Alguns estudiosos chamam também de poliedros convexos e não convexos, que são os côncavos. Poliedro convexo é quando 2 pontos que formam um segmento de reta na superfície está inteiramente contido no poliedro. Então eu tenho aqui o poliedro. Vamos ilustrar aqui primeiro pela tela. Nós temos o poliedro e imaginamos uma reta furando o poliedro. Então, se eu imaginar uma reta furando o poliedro, toda a extensão dessa reta, que vai passar por dentro do poliedro, qualquer posição que eu colocar essa reta furando o poliedro, eu não vou ter nenhuma parte fora do poliedro. Isso a gente chama, quando isso acontece, é porque o poliedro é convexo. Nesse poliedro aqui, ó, a gente observa que vai existir algumas retas furando esse poliedro, que parte dela vai estar fora do poliedro. É bem parecido com uma escada, né? O começo de uma escada, de uma escadaria. Então, ele traçou aqui a reta e parte da reta está passando fora desse poliedro. Então, isso aí caracteriza o poliedro não convexo. Tá certo? É o poliedro côncavo, que funciona quando 2 pontos que formam um segmento de reta nas extremidades e parte deste segmento de reta não pertença ao poliedro. Então, toda vez que ocorrer isso, é porque o poliedro é não convexo ou côncavo. Tá certo? Vamos para a próxima. Poliedros regulares. Teve um errinho também aqui no nome desse poliedro. Correto é octaedro e não octoedro, certo? Então, os poliedros regulares são aqueles poliedros que têm em suas faces apenas polígonos regulares. O cubo é um poliedro regular, porque as suas faces têm a mesma área, a mesma forma, ou seja, são quadrados idênticos, quadrados congruentes, tá certo? Então, todo poliedro regular tem essa característica, das faces serem figuras poligonais idênticas, figuras poligonais congruentes, irregulares. Aqui no tetraedro, tetra lembra 4. Então, eu tenho aqui o tetraedro, que é formado por 4 polígonos triangulares regulares equiláteros, certo?
Já no octaedro, eu tenho, octo lembra 8, não é octo, é octaedro, lembra 8. Então eu tenho 8 triângulos equiláteros regulares unidos para formar o octaedro. O icosaedro, eu tenho 20 triângulos equiláteros regulares unidos para fechar o icosaedro. Correto? E o dodecaedro, dode lembra 12. Então eu tenho 12 agora polígonos de 5 lados, que são os pentágonos. Então eu tenho 12 pentágonos regulares unidos para fechar o dodecaedro. Correto? Então vamos para... E também vale lembrar que existem apenas 5 poliedros regulares, que são esses daí. Certo? Os poliedros convexos são formados pelos seguintes elementos, como eu destaquei aqui na ilustração física que estava comigo, que era o paralelepípedo retângulo. Então, as faces, está ali na figura, as arestas e os vértices. Observando aquele paralelepípedo, a figura destaca também a face. Não significa que só tem uma face. Temos as 6 faces. Vértice. Nós temos também os vértices destacados aqui. Ó. Não significa também que só tem um vértice. Né? E as arestas também. Que a aresta vai unir cada face com a outra face. Correto? Denominamos um poliedro de Platão se ele atende aos seguintes requisitos. As faces possuem o mesmo número de arestas. Nos vértices partem o mesmo número de arestas. Esses são os poliedros de Platão, que obedecem a essa característica. Relação de Euler. O matemático suíço Leonhard Euler, que viveu de 1707 a 1783, descobriu uma importante relação que funciona nos poliedros convexos, a chamada relação de Euler. Ela relaciona o número de vértices, o número de faces e o número de arestas do poliedro. Observação importante. Todo poliedro convexo obedece à relação de Euler, mas nem todo poliedro que obedece à relação de Euler é convexo. Isso aqui é bem importante, tá? Então, vocês podem até dizer, mas esse cara é o cara, e na verdade é, porque até hoje a gente utiliza essa relação de Euler para resolver muitos problemas envolvendo esse conteúdo, tá certo? Então ali tem a figurinha do rapaz também ali. A próxima. Com esse exemplo a gente vai tentar clarear mais a ideia. Observando o poliedro a seguir, responda qual é o número de faces, arestas e vértices desse poliedro. Observe que ele parece um pouco uma casa, uma casinha, onde no meio do teto da casa temos um furo. E o furo vai do teto da casa até o solo da casa, embaixo. De forma que esse furo é um paralelepípedo retângulo. Então agora o exemplo está pedindo para você contar quantas faces, arestas e vértices tem esse poliedro. Então a gente pode imaginar aqui, ó, que essas duas faces frontais são duas. A que está inclinada e a de frente, duas. Então, em cada lado ele vai ter duas faces, uma inclinada e uma de frente. Então, como tem 4 lados, ele vai ter 8 faces, né? 8 faces. Contando as faces do furo, que é o paralelepípedo. Tem 4 faces também. Então, tínhamos 8 das laterais, 4 laterais do
paralelepípedo, que é o furo, e mais ainda as duas faces, a de baixo, a superior, aliás, a inferior e a superior de cima. Então, nós temos 8 mais 4, 12, mais 2, a de cima e a de baixo, 14 faces. Tá certo? A título de vocês se exercitarem mais, eu vou deixar para vocês observarem e contarem a quantidade total de arestas e de vértices desse poliedro. Tá certo? Então vamos para o segundo exemplo, para ver se a gente consegue fazer. No segundo exemplo temos, num poliedro convexo, o número de vértices é 5 e o de arestas é 10. Qual é o número de faces? Então, a gente vai precisar usar a relação de Euler. V menos A mais F igual a 2. Significa que em qualquer poliedro convexo, isso aqui funciona. O número de vértices menos o número de arestas mais a quantidade e o número de faces, né, vai dar igual a 2. Tá certo? Então, no problema está dizendo que o número de vértices é 5. Então, eu substituo aqui por 5. O número de arestas é 10. Menos 10. Qual é o número de faces? Então, eu continuo aqui, ó. O número de faces eu vou descobrir. Então, resolvendo aqui a equação simples, vai ficar menos 10 mais F igual a 2. Então, temos aqui no final F igual a 2 mais 10, 12. Então, temos 12 faces, é a resposta aqui do segundo exemplo. Certo? Próxima tela. No exemplo 3 temos, observe o poliedro e responda. Letra A. De acordo com o número de faces, como é chamado esse poliedro? Então, a gente vai contar as faces totais desse poliedro e vai dizer como é o nome desse poliedro. Ok? Então, contando aqui as faces agora, a gente pode observar que esse poliedro ele tem 5, 6, 7, 8 faces, não é isso? Nós temos 5 daqui do cubo, 6, 7, 8, 9. Temos 9 faces nesse poliedro. E um poliedro de 9 faces, como se chama? Eneaedro. Eneaedro é o nome dele. Aí vocês vão contar também a título de exercício quantas faces, arestas e vértices ele possui. Ok? No exemplo 4, em um poliedro convexo, o número de arestas excede o de faces em 18 unidades. Qual é o número de vértices desse poliedro? Então nós temos agora um probleminha que a gente vai também usar a relação de Euler. V menos A mais F igual a 2. Em um poliedro, o número de arestas excede, então temos que prestar atenção agora nessa partezinha aqui. O número de arestas excede. Se excede, é porque é maior. Então, o número de arestas excede o número de faces em 18 unidades. Então, a quantidade de arestas é igual à quantidade de faces mais 18. Tá certo? Isso aqui ajuda para resolver a equação. Então, agora é só eu substituir o valor provisório de arestas na relação de Euler. Então, vai ficar V menos A. Mais A é F mais 18. Vai ficar F mais 18. Mais F, continuando aqui a relação de Euler. Igual a 2. Então, vamos lá. Vamos resolver a equação. V menos F menos 18 mais F igual a 2. Então, menos F mais F são simétricos. Né?
Então vai resultar V igual a 2 mais 18. Vai ficar V igual a 20. Então são 20 vértices a resposta desse exemplo. Ele não está perguntando a quantidade de vértices? Ok? Em um poliedro convexo, é o próximo exemplo. Desculpem. O número de arestas e faces são, respectivamente, 21 e 9. Qual é o número de vértices desse poliedro? Então, esse tipo de problema aqui também é similar ao anterior. Também dá para vocês substituírem os valores e encontrar a resposta da quantidade de vértices, tá certo? Vamos passar aqui para o próximo. Então, encerramos. Com essa ilustração, espero ter ajudado na compreensão de vocês quanto a esse conteúdo, ou clareado um pouco as ideias, tá certo? Eu agradeço a atenção e participação de vocês e que Deus abençoe a todos nós. E muito obrigado.